Hello guys, how's it going? Hoje nós vamos aprender sobre como falar sobre o futuro em inglês. Nós temos duas estruturas muito utilizadas, que é o will e be going to. Nós vamos entender como utilizá-las hoje, qual a diferença entre elas. Começando com o going to, nós temos aqui 3 exemplos. I'm going to swim on the beach. Eu vou nadar na praia. I'm going to wash the dishes. Eu vou lavar os pratos. I'm going to eat at a different restaurant. Eu vou comer em um restaurante diferente. Então, para eu simbolizar que essas frases estão no futuro, é só eu acrescentar o going to, tá? E aí a tradução fica eu vou nadar ou eu nadarei. Não importa muito a tradução. O que importa é que going to simboliza futuro. Então, não precisa traduzir, não traduzam literalmente, tá? Eu estou indo nadar, eu estou indo lavar. Não. Isso daqui é para indicar futuro. E aí, nós vamos utilizar o going to geralmente para coisas que nós planejamos anteriormente. Por exemplo, aquelas você planejou, você já sabe, você já decidiu que vai fazer uma viagem nas suas férias. Você pode falar, eu vou viajar para a França, I'm going to travel to France on my vacation. Pode ser também os seus planos para o final de semana, algo que você já tinha decidido que vai fazer. Planos para o futuro do próximo ano, por exemplo. E agora vamos analisar a estrutura. Como vocês podem ver, é muito simples, é só eu acrescentar o going to e colocar o verbo que eu quero, a ação que eu quero, né? Então, eu vou viajar, I'm going to travel. Eu vou comer, I'm going to eat. Vamos dar uma olhada em outros detalhes. Se for uma frase afirmativa, vocês têm que prestar atenção, porque quando a gente usa o going to, nós precisamos usar o verbo to be. E aí eu vou precisar conjugar o verbo to be de acordo com o sujeito. Então vai ficar I am going to, he, she, it is going to, you, we, they are going to. E aí você acrescenta o verbo que você quiser. Se for uma frase negativa, é só colocar o not. Posso abreviar também, posso falar he isn't ou you aren't, por exemplo. E se for uma pergunta, já que nós temos o verbo to be envolvido, nós vamos inverter, colocar o verbo to be na frente do sujeito. Aqui a gente tem alguns exemplos de abreviação. Posso juntar o verbo to be com o sujeito. E aqui o is not vira isn't, are not vira aren't. Alguns exemplos de frases. She's going to travel next vacation. Ela vai viajar nas próximas férias. Ou ela viajará nas próximas férias. She's not going to travel next vacation. Ela não vai viajar. Is she going to travel next vacation? Ela vai viajar nas próximas férias. Outra coisa muito importante sobre o futuro é saber as expressões que simbolizam o futuro. Então, aqui nós temos, por exemplo, after, que significa depois, after the class, depois da aula, por exemplo. Tomorrow, amanhã. Next é próximo. Então, próxima semana, próximo mês, próximo ano, próximo aniversário, next birthday, por exemplo. No final de semana, on the weekend. E se você quiser falar sobre qualquer tempo no futuro, você vai usar a preposição in. Em 5 minutos, in 5 minutes. Em 2 anos, in 2 years. Por exemplo, eu vou abrir um negócio em 2 anos. I'm gonna start a business in 2 years. E agora fica o desafio para vocês. Eu quero que vocês tentem montar 5 frases com going to sobre os planos dessa personagem aqui. 2 frases serão negativas, 3 frases serão afirmativas. Vamos começar com she is going to, e aí você coloca o plano. Conseguiu formar as frases? Vamos ver alguns exemplos das possibilidades. Coloquei um nome fictício para ela, mas poderia ser she, tá? Poderia ser outro nome também. She is going to drive to the park on the weekends. Coloquei aqui também o tempo. Martha is going to cook pasta tomorrow. Martha is going to buy a bike next month. Se for negativa, Martha is not going to take a shower in 5 minutes. Martha is not going to sleep after lunch. Vocês podem ver que as expressões que simbolizam tempo podem ficar posicionadas aqui no final da frase. Agora, vamos ver o uso do will. Então, o will também simboliza futuro. Aqui a gente tem alguns exemplos.
It will rain later. Vai chover depois ou choverá depois. Não importa a tradução, o que importa é que o will simboliza futuro. I will visit you tomorrow. Eu vou visitar você amanhã. Eu visitarei você amanhã. She will answer it. Ela vai atender. Ela vai responder. Ela responderá. Como vocês podem ver, o will ele simboliza futuro e logo após eu coloco o verbo ou a ação que eu quero que fique no futuro. Super fácil, é só colocar o will e tá resolvido. Não precisa usar o verbo to be. Com going to vocês vão precisar, mas com o will não precisa. Qual a diferença do will para o going to, já que os dois simbolizam futuro? Bom, o going to ele é muito mais utilizado para falar sobre seus planos, coisas que você já decidiu anteriormente. Agora, o will ele não é muito utilizado para falar sobre planos, ele é utilizado para falar sobre outras situações que envolvem o futuro, como fazer previsões, promessas de coisas que você vai fazer no futuro, ou algo que você não planejou, você apenas decidiu agora que você vai fazer. Por exemplo, tá acontecendo uma situação esquisita aqui, eu vou ligar para a polícia, acabei de decidir isso. Ou então, acabei de escutar alguém batendo na porta, eu vou atender. Acabei de decidir isso. Eu não tinha planejado fazer isso antes. Agora vamos dar uma olhada aqui nas estruturas. Super tranquilo, você percebe que não altera nada, dependendo do sujeito, é somente acrescentar o will mesmo e o verbo. Então, eu vou viajar, I will travel, ele vai viajar, he will travel, e assim por diante. Se for uma negativa, é só eu colocar o not. I will not travel, they will not travel. E se for uma pergunta, para qualquer pergunta em inglês, você vai precisar colocar o verbo auxiliar na frente do sujeito. O will, ele é o verbo auxiliar do futuro, então você vai fazer a inversão, coloca o will na frente do sujeito. Se eu quiser, eu também posso abreviar. O will fica abreviado apenas para esses dois L's aqui, então fica I'll travel, will travel, you'll travel. Alguns exemplos. I will help you with the groceries. Primeiro pode ser, talvez, uma decisão que eu acabei de tomar. Estou vendo uma pessoa com as compras, e eu ofereço ajuda naquele momento, não era algo que eu tinha planejado antes. Will you come back late? Você vai voltar tarde? Agora, para finalizar, vamos praticar. Tem algumas frases aqui com will e going to, e eu quero que vocês me falem se elas estão corretas ou incorretas, começando com essa daqui. O que é que vocês acham? Essa daqui está incorreta. Por quê? Porque quando eu uso going to, eu preciso do verbo to be. Então, aqui ficaria I am. O correto seria I am going to wash the dishes in 5 minutes. Essa daqui, o que é que vocês acham? Também está incorreta. Eu não vou usar o don't para falar do futuro. Don't é apenas presente. Então, se eu quero formar uma frase negativa no futuro, eu coloco not. We will not create a spreadsheet. Essa daqui também está incorreta. Se eu faço uma pergunta, eu tenho que colocar o verbo to be lá na frente. Are you going to call her? Essa daqui, correta. Fine. Nós temos aqui o verbo to be e o going to, tudo e o nosso verbo principal. Essa daqui, o que é que vocês acham? Também está correta. Porque é uma pergunta, então eu tenho que colocar o eu na frente do sujeito. E essa daqui está incorreta, porque está faltando o to, tem que ser going to. She's going to visit her friend in the afternoon. E essa daqui, incorreta também, porque se for will, não uso to. Eu só uso to se for going to. Para o will, eu coloco o verbo colado no will. Então, fica he will start a business. Por fim, essa frase aqui está correta, porque agora eu tenho a inversão na hora de fazer a pergunta. Então, por hoje é isso. See you guys next class.